Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o inglês, né? Sobre o meu inglês, a minha trajetória e como que o meu inglês está 5 meses depois de Canadá. Então senta que lá vem história, porque eu vou contar um pouco da minha história com isso. Eu inclusive já dei uma dica pra vocês no último vídeo, de que inglês sempre foi um problema na minha vida. Agora eu vou explicar o que acontece. Na verdade, eu já até fiz um post onde eu dei uma pincelada nisso no meu blog. Eu vou deixar o link aqui, se vocês quiserem dar uma lida depois. Então, é o seguinte, quando eu era mais nova, no ensino fundamental, no ensino médio, eu estudei inglês como qualquer outra escola normal, não aprendi nada. Aí, quando eu tava na faculdade, eu decidi fazer um cursinho mesmo de inglês. Eu estudei na Wizard, fiz uns 3 módulos, comecei do básico mesmo. Aprendi alguma coisa, mas nada demais. Depois, um pouco antes de ir para a Irlanda, eu peguei aulas particulares com um professor irlandês, por coincidência. Era aquela coisa assim, eu morria de medo, eu fazia aula junto com o Lucas, então assim, quando o Lucas não podia ir na aula, eu tremia para receber o professor sozinho em casa, com medo de falar inglês, assim, era uma coisa muito ridícula. Mas era uma trava na minha cabeça, sabe? Eu sempre pensava assim, eu não vou conseguir aprender isso nunca, eu não tenho capacidade de falar essa língua. Foi uma coisa que criou na minha cabeça, que me deu um medo, assim, que não conseguia superar. E que não é normal pra mim, porque no geral eu não tenho medo de aprender coisas. Eu sempre fui uma boa aluna, eu sempre tirei nota boa, era CDF mesmo, mas quando o assunto era inglês, eu achava que eu nunca ia aprender. Então fiz essas aulas, aprendi alguma coisa, não vou mentir, mas também não tive nenhum grande avanço. Aí quando a gente foi pra Irlanda, né, a gente passou uma semana nos Estados Unidos, que eu não falava absolutamente nada, tudo que a gente fizesse era o Lucas que tinha que falar, porque eu me recusava, eu achava que eu não ia conseguir, que se a pessoa falasse comigo eu não ia entender, era aquela coisa. E assim cheguei na Irlanda. Lá a gente foi fazer o nosso teste, né, na escola para ver em que nível que a gente estava. Acabamos constatando que eu e o Lucas estávamos no mesmo nível, então a gente tinha o mesmo inglês, mas a minha trava psicológica não me deixava usar esse inglês, a gente estava no pré-intermediário. Então na Irlanda eu estudei por 6 meses, cheguei até o Upper Intermediate, não consegui passar para o avançado lá, porque o Upper Intermediate da escola que eu estudei era um curso super longo. Mas também não tive uma evolução tão grande assim, a minha gramática melhorou, eu conseguia entender alguma coisa, mas ainda não falava muito bem, porque eu não interagia com quase ninguém, eu não tive muito essa coisa assim que intercambista precisa ter, sabe, de sair, de falar. Eu continuava com muito medo de falar e eu ficava muito em casa e tal, eu tava num período meio assim da minha vida, então também não tive essas grandes mudanças. O que me ajudou muito na Irlanda foi quando eu decidi fazer um voluntário. Eu trabalhei numa charity shop, que é tipo um brechó. Então assim, depois de muito tremer e falar, ai meu Deus, eu não tenho coragem, tenho medo, meu inglês não vai dar certo, tal, eu falei assim, Cíntia, vai. Aí fui, comecei, pedi pra trabalhar lá atrás na loja, só mexendo com as roupas e tal, por medo. Mas com o tempo, o gerente da loja começou a me pedir pra ir lá pra frente e tal, até que me deixou praticamente como vendedora. E foi quando o meu inglês começou a dar uma melhorada boa, porque eu conversava com os clientes. Então assim, a dica não, né? A chave do negócio é conversar. Aí de lá a gente viajou por 3 meses, eu acabei usando meu inglês algumas vezes, mas ainda assim com bastante trava. O auge do meu problema com o inglês foi quando eu estava estudando para o IELTS, porque foi onde a minha ansiedade, que eu tenho um problema com ansiedade, atingiu o nível mais alto dela, onde eu tinha insônia, medo, eu tinha dor de barriga pensando no IELTS, achando que eu nunca ia conseguir fazer aquela prova e tal, mas eu estudei bastante por 3 meses. O inglês, pra vocês terem uma ideia, era uma coisa tão horrível que eu acabei indo fazer tratamento de ansiedade, mas ansiedade é um outro tema, se vocês quiserem que eu fale sobre isso, falem por aí que eu falo num outro vídeo. Enfim, continuei estudando, tal, fiz o IELTS, passei. Foi aquele alívio, porque esse negócio me tirou o sono por 3 meses, mas também, quando eu estudei pro IELTS, foi onde eu senti que meu inglês melhorou mais, sabe? Porque eu me dediquei muito, eu lia, eu fazia exercício, eu assisti aula no YouTube, enfim. Quem quiser também saber como que eu estudei pro IELTS, tá no post que eu falei aqui, tem várias dicas legais.
Mas aí, beleza, ainda assim eu ficava com uma neura, ai meu Deus, e se eu chegar lá no college e não conseguir conversar com as pessoas, e não conseguir entender os professores, o medo continuava o mesmo. Aí eu comecei a fazer terapia, o terapeuta me ajudou bastante nesse aspecto. Mas beleza, cheguei no Canadá, ainda tinha muito medo de falar, tinha essa trava, assim, eu falava quando precisava, mas não era aquela coisa assim, tranquila, sabe? Era uma coisa meio assim, ai, vou ter que falar inglês. Mas entrei pro college, fiquei meio assim e tal, mas aí no primeiro dia eu já consegui entender os professores, quem conversava comigo eu já começava a entender, e eu falei, opa, tá dando certo isso daqui. E assim eu fui relaxando, relaxando a ponto de desencanar totalmente. Quando eu precisava falar lá no college, eu falava mesmo. Se eu quisesse tirar dúvida com o professor, eu comecei a não preocupar mais com o inglês. E eu acho que à medida que a gente vai praticando, sabe, vai treinando, vai tendo aquele contato diário, esse medo passa. Isso é muito normal. O medo é muito normal. Não o medo exacerbado que eu tinha e com a ansiedade chegando aqui nos extremos, né? Mas era uma coisa normal e à medida que eu fui conversando, eu fui perdendo esse medo. Hoje, 5 meses depois, eu não tô nem aí mais se eu tô falando certo, se eu tô falando errado. Sem brincadeira, gente, eu simplesmente preciso falar. Fala, ninguém tá nem aí se eu tô falando certo ou errado. Ninguém me corrige, a não ser as pessoas que eu conheço mesmo, os meus colegas de turma, né, os que são mais próximos, mais chegados, eles sabem que eu quero que me corrijam, então... Às vezes eu pergunto, ai, mas como é que é isso aqui mesmo? Aí eles me explicam direitinho, então se eu falei alguma coisa errada eu falo assim, é isso mesmo? Aí se não for eles corrigem, mas nada assim que me deixe com o pé atrás, sabe? É aquela correção boa, porque eu quero que eles façam isso. No geral, todo mundo que eu falo aqui não tá nem aí, e eu percebo as minhas falhas, claro que eu falho muito, mas assim, eu senti que meu inglês melhorou demais, 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 demais. Foram 5 meses assim, dando um salto. Hoje em dia, pra vocês terem ideia, eu já assisti alguma... Eu sou viciada em série, tá? Esse é um detalhe aqui da minha vida. Eu já assisti algumas séries sem legendas. Flash, por exemplo, era uma série que eu sempre pensei assim, nossa, é fácil de entender. Então eu assistia sem legenda de vez em quando. Mas no geral, eu ainda era muito apegada à legenda em inglês. Hoje em dia, quando eu tô assistindo e eu esqueço de pôr a legenda, alguma coisa assim, ou não tem legenda ainda, ou eu fico com preguiça, eu simplesmente consigo ver. Às vezes, quando eu assisto com legenda, porque é mais confortável, não dá pra negar, né? Tipo, você tá lendo lá é muito mais fácil do que ficar quebrando a cabeça. Mas, pra vocês terem ideia, de 5 meses pra cá, eu comecei a assistir filme e série sem legenda, sem estressar, vou no cinema. Lá na Irlanda eu ia no cinema, né, e não tinha legenda, então eu entendia metade, alguns filmes menos que a metade, ou alguns eu ia mais por imagens. Hoje em dia eu sinto que eu entendo quase tudo, então é um salto mesmo, dá pra ver isso. Uma coisa legal que eu consigo notar da minha evolução, na verdade, lá da Irlanda até hoje, que na verdade não é tanto tempo assim, são uns 3 anos, é que eu assisti uma youtuber inglesa, a Zoella, não sei se vocês conhecem aí, mas eu assisti, gente, eu não entendia nada, eu assistia só porque eu achava ela legal e tal, pegava uma palavra ou outra, mas sabe aquela coisa? E hoje em dia eu assisto os vídeos dela, tipo, minha amiga, tô entendendo tudo que ela tá falando, então assim, eu consigo identificar bem como que o inglês melhorou nesse tempo. Em relação a conversar, eu converso muito no college, como eu disse no vídeo anterior, eu fiz vários amigos lá, a gente tem um grupinho legal, então... Entre aulas e até durante as aulas a gente fala muito e falar com eles me ajudou bastante. Então é isso, meu inglês melhorou muito e eu quero deixar um recado aqui pra vocês, que se você tá com medo do inglês, não pira, não surta, vai melhorar, à medida que você conversar, vai melhorar. É normal ter medo, eu acho assim, a maioria das pessoas que não é tão desinibida assim, tem uma trava, um pé atrás, mas com o treino e tal, com a prática, vai melhorar, não tem como não melhorar. A coisa que mais pega ainda pra mim até hoje é falar no telefone. Tem pavor de falar no telefone, assim, detesto, só em último caso mesmo. Mas até isso eu notei, porque quando a gente trouxe a Nutella pra cá, eu precisei ligar para o veterinário para conversar e tal.
Entendi super bem, isso já me ajudou também a entender a menina pelo telefone, e ela me entendendo me deu um certo alívio. Eu já tive problema no banco também que eu precisei ligar e resolver, então até o problema do telefone tá começando a melhorar pra mim. E eu acho que é isso, é prática, prática, prática. 5 meses praticando me ajudou assim, dar um pulo mesmo. Tirou meu medo, eu não tenho mais medo, e é isso que eu quero falar pra vocês. Depois de um semestre o inglês vai melhorar bastante, não tem como não melhorar. E é isso, deixem aqui pra mim também nos comentários, vamos conversar sobre isso, como que é a experiência de vocês, se vocês também têm medo, se vocês são super relax com isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, dê um joinha pra mim. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. E eu fico por aqui, até